Olá, mamães! Tudo bem? Aqui é a Andressa Bortolasso do Sintonia de Mãe. Tudo bem com vocês? Bem-vindas a esse bate-papo. Tem algumas novidades aqui para você que está rolando aqui no Sintonia de Mãe e eu quero compartilhar com vocês. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Andressa Bortolasso, eu sou mãe do Felipe e do Pedro, sou odontopediatra, sou educadora perinatal e especialista em aleitamento materno. Eu vim aqui trazer aqui, colocar vocês a par das novidades que vão acontecer essa semana aqui no Sintonia de Mãe. Essa semana não, na semana que vem, né? Porque nós estamos no finalzinho da semana aqui. Sejam bem-vindas, tô vendo que tem bastante mamãe entrando aqui. Tudo bem, queridas? E muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando. Eu tô vendo que sempre tem aqui os nomezinhos conhecidos das mamães que sempre estão aqui, firmes aqui no propósito de sempre querer fazer o melhor para os seus filhinhos e para suas filhinhas. Então sejam bem-vindas. Eu quero compartilhar aqui com vocês que a gente teve, né, durante essa semana aí, a nossa aula sobre a amamentação, né? A gente falou bastante sobre o leite fraco, o que pode acontecer que a gente não está produzindo leite suficiente. Nós tivemos uma aula ao vivo também. E essa aula também foi reprisada porque muitas mamães não conseguiram entrar. Nossa sala virtual estava cheia, lotada de mamães querendo se preparar melhor, né, para poder atender as necessidades das crianças aí. Eu quero saber daqui, quem que tá aqui, que participou da aula online sobre como retornar ou manter o aleitamento materno exclusivo, coloca para mim Aí eu já sei, só para saber mais ou menos aqui com quem que eu tô falando. E eu vou passar para vocês também as novidades aí. Bom, na terça-feira, a gente vai fazer uma outra aula sobre o aleitamento materno, tá bom? A Paula, que bom! Que legal! Pascale, legal! Podem ir colocando que eu vou olhando aqui, tá? De rabo de olho aqui. Na terça-feira, a gente vai fazer uma outra aula sobre como retornar ou manter o aleitamento materno exclusivo, tá bom? É uma representação. Por quê? Porque como essas duas aulas que a gente fez, a capacidade da sala de aula virtual estava muito cheia, eu não paro de receber e-mails de mães que queriam participar e não conseguiram, tá bom? Então, assim, o meu comprometimento aqui com vocês é grande. Eu sei que quem está passando por esse momento, né? A Thalita falando que sempre assiste, mas nem sempre me manifesta. Não tem problema, Thalita, é isso aí. Então, e eu sei que vocês muitas vezes estão passando por esse problema do bebê não pegar peso, né? De estar com fissura mamilar, não saber o que está acontecendo de errado com a amamentação, ou de achar que tem pouco leite, você não sente o peito encher, não sente a jorrar leite. E eu sei que nesse ponto eu fico tão preocupada, sabe, com essa situação, porque eu sei que as mães não podem esperar. Então, como eu tive assim muitos pedidos, eu resolvi fazer de novo a reapresentação para não ficar ninguém para trás, né, gente? Porque é difícil, né? A gente recebe aqui as mensagens, recebe e-mail de mães desesperadas, querendo realmente ter esse tipo de conhecimento, né? E não conseguir, né? Aí, então, essa representação vai acontecer nessa terça-feira. Então, se você tem interesse em participar dessa aula, fica atenta aos posts aí na página do Sintonia de Mãe do Facebook, porque a gente vai divulgar o horário dessa aula, tá? Então é isso, só fica atenta. Essa aula já foi conteúdo da nossa semana passada, dessa semana que passou, mas a gente vai fazer mais uma representação para garantir que nenhuma mamãe ficou de fora, tá bom? Combinado assim? Tá bom assim para vocês que não conseguiram assistir, gente? Tá? Vamos tentar aqui dar um jeitinho aqui para todo mundo. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Essa semana que vai entrar, a gente vai falar um pouquinho sobre introdução alimentar. E por que... Desculpa. Por que eu trago esse tema aqui para o Sintonia de Mãe? O Sintonia de Mãe, a gente começou falando em amamentação e a gente trabalhou mais de um ano aí com a amamentação, que é a minha especialidade, né?
Mas chega num ponto em que a amamentação ela se cruza, né, com a introdução alimentar. Porque as mamães, principalmente aquelas que têm sucesso no aleitamento materno, chegam a um aleitamento materno exclusivo, né, no 6º mês de vida do bebê, querem fazer uma amamentação prolongada, elas ficam perdidas naquela hora de voltar ao trabalho, né, naquela hora de começar a introduzir sólidos na alimentação da criança. Então, ao longo dessa minha jornada aí com a amamentação, acompanhando as mães, já faz 17 anos que eu trabalho com isso. Desde que eu me formei na faculdade, eu já comecei a trabalhar com amamentação também. Eu comecei a perceber que chegava em algum momento, eu tinha que ter essa informação, né, para estar direcionando essas mães que eu já tinha acompanhado e já tinham conseguido amamentar com sucesso aí. Então eu comecei a estudar sobre a introdução alimentar e descobri muitas coisas legais. Até porque quando eu tive os meus meninos, e hoje eles já estão grandinhos, um está com 10 anos e o outro 12 anos, a minha experiência de introdução alimentar não foi muito boa, não. Então, como eu sofri nessa fase, tudo que eu não sofri na amamentação, gente, eu sofri na introdução alimentar. Porque eu não tive, né? Não tive acesso mesmo a esse conhecimento. E depois que eu passei por tudo isso, que eu fui ver que eu precisava ter tido essa informação antes e não tive. Então, eu fui estudar a introdução alimentar para ajudar essas mães que eu acompanhava no consultório. E eu descobri muitas coisas, e são alguns detalhes que, se a gente deixar passar, a gente acaba tendo problemas, né? Ou agora, né, no momento mesmo, na primeira semana de introdução alimentar, você já pode ter problema, ou no futuro, né, com problemas mesmo de alimentação da criança. Então, eu vou compartilhar isso com vocês. Eu criei um curso Introdução Alimentar Sem Neuras, porque é um curso que as mães que querem aprofundar mais nesse assunto, querem estudar, elas acabam ficando muito mais tranquilas, né? E tendo certeza que cada passinho que elas vão dando aí está sendo feito dentro daquilo que ela escolheu para ela, né? E para o filho e para a família. Então, é muito legal. Então, essa semana eu vou postar alguns vídeos sobre introdução alimentar e a gente vai fazer também algumas lives também sobre introdução alimentar. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês vão colocando aqui no comentário as dúvidas que vocês têm em relação a isso, sabe? Se você já está chegando nessa fase de volta ao trabalho, de introdução alimentar, coloca aqui as suas dúvidas, terminando aqui essa live, eu vou dar uma olhadinha em tudo e eu vou montar toda a nossa conversa durante essa semana em cima aí das dúvidas de vocês, como eu sempre faço, tá bom? Então, se você tá com um bebezinho aí de 4 meses em diante, ou se você até tá com um bebezinho mais novo, mas já é bom você já ir dando uma olhadinha o que vem pela frente, né? Então, e se você está passando nessa fase de introdução alimentar, tá com um bebê de 6 meses, coloca aí as suas dúvidas, que no decorrer da semana a gente vai conversar bastante sobre isso, tá bom? E aí, né, vai ser na quinta-feira, né? Já tem a data, já? Dá uma olhadinha, gente, aqui em cima. Tem um link que tem para você fazer inscrição para nossa aula online sobre introdução alimentar. Que eu vou falar os 3 pontos que você não pode errar na introdução alimentar, baseado também nos erros que eu tive e nos erros que eu vejo que a maioria das mamães cometem, tá bom? Então, se você quer participar dessa aula de introdução alimentar, tem que fazer a inscrição. Essa aula não vai ser aqui, através do Facebook, vai ser como a nossa aula, né, que a gente teve essa semana, para quem assistiu. Então, precisa ter o acesso VIP para a nossa sala de aula virtual, tá? E esse acesso você recebe através do seu e-mail, para quem registrar o e-mail aqui na inscrição, tá bom? Então, é assim que funciona, que daí a gente sabe quem são as mamães que vão estar lá. Você fazendo a sua inscrição, você garante a sua vaga. E só faça a inscrição se você realmente for participar dessa aula, tá bom, gente? Porque senão você acaba tirando o lugar de outra mamãe que estava precisando, tá? Então, é isso. E aí, então, a gente vai conversar bastante, postem suas dúvidas e a gente vai seguindo aqui com esse conteúdo de introdução alimentar, tá bom? Então é isso, meninas. Vou dar uma olhadinha, vou ler todos os comentários depois e a gente se vê logo mais. Um beijo pra vocês.